Bem-vindo ao meu canal do YouTube, onde hoje nós vamos continuar um bate-papo que nós tivemos sobre o tema como ter um escritório de advocacia. Lá nós dissemos o quanto é desafiador o caminho de ter um escritório de advocacia e que nós não podemos mais estar presos àquele velho modelo de negócios da velha advocacia. Lembra aquele modelo em que antigamente o advogado então conquistava a sua carteira, comprava a sua cadeira, comprava a sua mesa, o seu computador, o seu celular, colocava uma placa na rua dizendo lá, aqui tem um escritório de advocacia civil, criminal e trabalhista, e ficávamos então ali esperando as coisas acontecerem. Esse velho modelo já não pode mais ser utilizado. Esse velho modelo está ultrapassado. Então nós temos que hoje estar abertos para a nova advocacia, para a nova forma de advogar e de fazer dos nossos escritórios de advocacia um verdadeiro negócio. E para que isso aconteça é necessário que nós tenhamos um olhar empreendedor, nós tenhamos um olhar empresarial. Aquele que ainda olha para o seu escritório de advocacia como algo que não precisa ter as características de um negócio, esse infelizmente está fadado ao insucesso. Para que a gente possa entrar nesse tema, eu gostaria de contar uma história que eu ouvi esses dias de um professor que tem o costume de incentivar os seus alunos para se tornarem advogados. Ele me dizia o seguinte, que chegava de uma viagem e chamou um Uber. Ao entrar no carro, ele percebeu que o motorista ficou olhando para ele pelo retrovisor, até que em determinado momento o motorista perguntou se ele era o professor fulano de tal. E ele disse que sim. E ele, então, o motorista, disse ao professor, olha professor, eu tenho que lhe agradecer, porque eu só me tornei advogado pela sua ajuda, pelos seus conhecimentos, pelo seu incentivo. Entretanto, eu quero lhe dizer que para mim foi uma coisa que não funcionou, foi uma coisa que eu me arrependo. Bom, o professor ficou com aquela cara de espanto, imaginando, meu Deus, o que eu vou dizer agora para esse meu ex-aluno? E aí então que o professor teve a capacidade de se reinventar naquele momento, tomou um fôlego e disse ao motorista de Uber, olha, me conta um pouco o que é que você fez depois que você então conquistou a sua carteira da OAB. E ele disse que depois que se formou, pegou um carro que ele tinha, vendeu esse carro e investiu todo o dinheiro na criação de uma sala, onde tinha lá então a mesa, a cadeira, o computador e o celular, e ele ficou lá esperando que as coisas acontecessem. E depois o dinheiro foi acabando, os meses foram passando, até que depois de 8 meses, quando ele viu que não tinha mais condições, o dinheiro já tinha acabado, as dívidas estavam aumentando, ele então decidiu parar com aquilo e se tornar motorista de Uber. Bom, o professor, diante daquela narrativa, disse a ele, olha, não só a advocacia, mas todas as profissões, todos os negócios precisam, antes de ser lançados, eles precisam ter um planejamento. É necessário ter um plano de negócios. Para quê? Para que nós possamos saber todas as características do nosso negócio, todas as nossas características e planejar de maneira adequada todos os passos que serão dados para que aquele negócio tenha sucesso. E, pelo que foi dito pelo motorista de Uber, ele não tomou esse cuidado. Ele ainda estava preso naquele velho modelo da advocacia, onde as pessoas imaginam que basta apenas se formar em direito, passar no exame da OAB, conquistar a carteira e aí então abre-se um portal onde toda uma vida idealizada passa a acontecer. Infelizmente eu tenho uma triste notícia para aqueles que pensam desta maneira. Muito pelo contrário. Depois em que há a conquista da carteira da OAB, depois que o bacharel então torna-se habilitado para advogar, é a partir daí então que os desafios se tornam muito maiores. É a partir daí então que as pessoas vão ter que correr atrás do seu sucesso, mas antes disso é necessário ter muito planejamento, é necessário ter muita dedicação. Então, contada essa história que nos deixa aí várias lições, principalmente a lição de que tudo na vida para dar certo precisa ter planejamento, precisa ter uma construção mental, uma construção no papel, para que depois nós possamos então colocar em prática, já antevendo todos os percalços, antevendo todas as possibilidades que podem acontecer e, principalmente, estarmos preparados para enfrentar todos esses desafios da melhor maneira possível. Passado isso, então, eu quero contar para vocês como é essa nova advocacia. O que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão praticando no seu dia a dia em seus escritórios de advocacia para saírem, então, daqueles lugares comuns, para saírem daquela velha advocacia e ter mais chance de obter sucesso. Em primeiro lugar,
como eu sempre digo nos meus vídeos, é necessário ter um autoconhecimento. É necessário olhar para si e encontrar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, no que você é melhor, no que você não é tão bom, no que você precisa melhorar, no que você não precisa se preocupar porque você já é muito bom. É necessário que você olhe para si e identifique se você tem uma vocação para ser empreendedor e o que é ser empreendedor. Em primeiro lugar, é aquele que está ciente de que ser empreendedor é correr riscos. Ser empreendedor é andar numa montanha-russa, onde um dia nós temos sucesso, no outro dia não temos tanto sucesso. Ser empreendedor é estar preparado para que as adversidades que se apresentem possam ser tratadas da melhor maneira possível. Feito essa autoanálise, é necessário então começar a se aprofundar em algumas habilidades que são muito importantes. Uma delas é aprender a se comunicar bem. Eu inclusive tenho um vídeo aí no YouTube que onde eu conto um pouco para vocês como é que você pode se comunicar bem utilizando algumas técnicas de comunicação que para o exercício da advocacia são fundamentais. Porque aquele que não se comunica bem e se comunicar bem não é simplesmente ter uma boa oratória, mas fundamentalmente fazer com que a informação transmitida seja absorvida de maneira eficiente pelo receptor da mensagem. Em resumo, é fazer através da comunicação que as pessoas façam ou deixem de fazer aquilo que você quer. Então, ter um autoconhecimento, ter uma boa comunicação, ter um domínio das suas emoções através da inteligência emocional também é algo extremamente interessante, porque muitas vezes, quase que diariamente, nós temos a oportunidade de encontrar situações que nos desafiam, situações que nos colocam para baixo, que nos deprimem, que nos deixam tristes. Mas é importante ter o domínio da inteligência emocional. Para quê? Para que nós possamos lidar com cada uma dessas situações da melhor maneira possível. Então, quando nós perdemos uma ação, por exemplo, nós não podemos ficar chateados por muito tempo. Nós temos sim que ficar chateados, mas olhar para esta situação e encontrar nesta situação algo que possa nos ensinar e que possa nos tornar pessoas melhores. Mesmo porque o seu cliente quer olhar para você e encontrar em você um porto seguro. O cliente não quer olhar para você e olhar uma pessoa insegura, uma pessoa temerosa, uma pessoa que se desestabiliza diante de qualquer situação. Então, ter o domínio da inteligência emocional é muito importante na nossa profissão, principalmente quando estamos diante de uma negociação, quando estamos numa audiência, quando estamos diante de um cliente que muitas vezes não é tão amigável. Além disso, nós precisamos ter pelo menos algumas noções sobre gestão. É importante saber como gerir um escritório de advocacia. E quando eu falo saber gerir, não é apenas saber que tem contas a pagar e que tem contas a receber. Vão muito além disso. Por exemplo, saber manter contatos efetivos com os seus clientes. É importante você ter uma conta corrente com as suas receitas e despesas do seu escritório de advocacia, e seja ele o tamanho que for, mesmo que seja um escritório de advocacia formado só por uma pessoa. E ter uma conta corrente sua, pessoal, onde elas não se misturam, para que você tenha, então, a possibilidade de administrar as suas finanças com muito mais clareza. Além disso, é necessário que você domine o network. O que é o network? Network é relacionamento. Network é a oportunidade que nós temos de servir as pessoas. E através da servidão a outras pessoas, nós temos a oportunidade de nos conectarmos. Sem, claro, dizer que eu acredito muito no princípio da causa e efeito. Então, todas as vezes que praticamos o bem, que fazemos coisas boas, o universo se encarrega de devolver da mesma forma para nós. Além disso, nós precisamos saber precificar o nosso trabalho. É importante que nós tenhamos o conhecimento e conhecimento absoluto, profundo, sobre o nosso trabalho, sobre o valor do nosso trabalho, para que nós possamos convencer os nossos clientes que o preço, o valor que nós damos ao nosso trabalho é um valor adequado. É necessário que nós também tenhamos muito conhecimento sobre vendas. Ao contrário do que muitos advogados possam imaginar, nós somos sim vendedores. E vendedor não é apenas aquele que vende um produto ou um serviço. Vendedor é aquele que tem o domínio do convencimento. Porque quando nós estamos tentando fazer com que uma tese jurídica, quando nós estamos tentando que um argumento jurídico prevaleça, nós nada mais estamos fazendo do que exercitando o poder da persuasão.
do convencimento. E quando nós estamos praticando, fazendo o exercício dessas habilidades, nós estamos sim colocando a nossa personalidade, nós estamos colocando a nossa carreira, nós estamos colocando a nossa vida como advogados à prova de todas essas pessoas. E nós estamos sim nos vendendo. Agora, por favor, não confunda o ato de nos vender com o ato venal, com as questões pejorativas da venda. Não é nada disso que eu estou falando. Só estou falando que, para que nós tenhamos sucesso na advocacia, nós também precisamos ser vendedores. E eu, ao longo desses 34 anos de profissão, percebo que uma das grandes dificuldades que os advogados têm é não saber vender e, consequentemente, não saber cobrar. E essa nova advocacia, também chamada de advocacia digital, ela nos traz muitas oportunidades de sucesso, muitas oportunidades de captar clientes de maneira ética, lícita e correta. Uma delas, por exemplo, é através das redes sociais. Nós temos visto vários advogados apresentando-se nas redes sociais, apresentando o seu trabalho, levando informações com muita ética, transparência, cumprindo o provimento da OAB, que trata sobre marketing e publicidade jurídica. E com isso, quando nós estamos levando informação, nós estamos revelando quem nós somos, nós estamos revelando o nosso conhecimento. Além das redes sociais, também temos as mídias sociais. Então, hoje, o tráfego pago, ele também é uma ferramenta extremamente importante para trazer para o escritório uma clientela que estava lá reprimida ou uma clientela até então desconhecida. Enfim, esta nova forma de fazer advocacia, esta nova forma de se apresentar como advogado é fundamental para ter sucesso. E para que você saiba um pouco mais sobre cada uma dessas características, eu lhe convido para acompanhar os meus vídeos aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais, onde eu trato de maneira frequente cada uma delas e levo a você esse conhecimento tão importante. Fica aí o meu convite e fica também o meu pedido para que você se inscreva no canal, dê o like e me acompanhe. Até a próxima!